Olá, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, do portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do cinema nacional e parabenizar vocês pelo Festival do Rio. Malu era um dos filmes Obrigado. que estava no meu radar. Não estive presencialmente, mas em energia com certeza estava lá nesse festival e também ajudei a dar vazão nas pautas. E fiquei muito feliz que vocês conquistaram essa premiação. Parabéns para todos os envolvidos e muito obrigado por nos receber, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigada, Luan. Minha primeira pergunta vai para você, Pedro. Sim. É, Malu trata de temas profundos como crise existencial e relações familiares. Como foi o processo de criar um roteiro que balanceia o drama dessas situações com momentos de alegria e carinho? Muito bem colocado, Luan, porque eu acho que o jogo todo é exatamente esse, né? Trauma e carinho, violência e amor, né? Tem uma certa dualidade aí nesse roteiro, né? Que ela não é aleatória, ela vem diretamente da minha relação com a minha mãe, que era muito assim. Minha mãe era uma pessoa muito instável emocionalmente, né? Uma pessoa muito difícil de lidar, por um lado. E ao mesmo tempo essa instabilidade fazia com que ela às vezes estivesse muito mal-humorada ou muito agressiva, mas às vezes ela tivesse assim uma exuberância de carisma, de falar sobre o passado, sobre o sabe, sobre os anos 70 no Teatro de São Paulo, ou então me ensinar sobre racismo, sobre etarismo, sobre justiça social. Ela era muito fervorosa nas crenças dela, né, progressistas. Então, ela foi assim, por um lado, a minha maior referência intelectual, artística e de justiça social, política, né, na vida de longe, assim, quase tudo que eu sei vem da minha mãe ou que eu fui estimulado a desenvolver de pensamento, de estudo, vem da minha mãe, e ao mesmo tempo foi o maior trauma da minha vida, que eu mais falo na análise, são os traumas que vêm da minha mãe. Então é uma intensidade tão grande, né, e tão, tanta potência, às vezes muito desperdiçada, muito angustiada, né, que é uma personagem que me marcou muito, e eu, quando fui escrever um roteiro sobre ela, foi inevitável, assim, não é como se eu tivesse planejado, vou fazer um filme com intensidades e altos e baixos, momentos de riso, momentos de choro. Eu nunca planejei isso. Isso foi o que eu vomitei no papel e quando eu fui ver era isso que estava ali, entendeu? E para você, Tati, como é fazer parte desse projeto chamado Malu? Luan, foi tipo, eu fui acometida no projeto desde o comecinho, né, que o Pedro começou, desde o começo da escrita do Pedro, né, ele foi durante alguns anos sozinho, entendendo que ele precisava fazer esse filme, e quando ele me chamou para fazer junto com ele, era um momento onde ele estava se expressando na escrita já no roteiro, né? E eu fiquei acometida desde o princípio, assim, para mim era claro de que era uma história urgente a ser contada, era uma história pessoal do Pedro, mas era uma história sobre conflito geracional, uma história sobre o Brasil, enfim, eu acho que uma história é, que é um microcosmo, mas que se comunica com todos os cosmos, né? Eu acho que a gente teve essa confirmação muito forte esse ano, quando a gente foi selecionado para o Festival de Sundance, com o primeiro público internacional. Eu acho que foi maravilhoso poder ter essa confirmação, sim. E agora, no Festival do Rio, foi uma espécie de catarse da gente poder partilhar esse filme, que é tanto Brasil com o público brasileiro. Assim. Foi muito forte, a gente ainda está aqui meio, cada um assim, um pouco meio zureta e abatidos por excesso de emoção. E é um orgulho imenso ter participado da construção, né, desse filme e poder partilhá-lo finalmente com o público que é a essência do próprio filme, né? Perfeita. Átila, fazer o cinema nacional em nosso país é sempre um grande desafio. Em termos de Malu, o que é que você pode descrever como parte desses desafios que surgiram no meio do caminho, o que culmina em reconhecimento e na perspectiva da próxima chegada ao grande público? Você pode compartilhar um pouco esse sentimento? Olha,
Ai, que boa, boa sua pergunta. Boa, boa mesmo. Porque assim, eu venho do cinema independente, né? Como grande parte de nós, vem de um exercício contínuo de muitos curtas-metragens, assim, eu já perdi até a conta de quantos fiz, e curtas muito interessantes, assim, tem muita coisa bacana já na minha trajetória, né? E esse é o primeiro longa de ficção que eu faço. Eu acho que eu sou um pouquinho pé quente, Pedro. Eu acho que tem um negócio aí. Então, rapaz, é uma alegria, né? Você imagina, eu enxergo Malu desde o primeiro momento como um filme histórico, assim. Ontem conversávamos muito sobre isso, sabe? Eu sentia de verdade que esse filme daria muito certo e que muita coisa poderia acontecer. Estamos assustados, impactados, emocionados, muito felizes, porque está indo muito além, sabe? Já de imediato, né? A participação no Festival do Rio, a gente já percebe que a coisa pode ir muito além do que a gente imagina, né? E isso é uma alegria, a gente vê no cinema nacional um trabalho desse surgir, né? Trabalho tão diferenciado. A gente tem tantos outros também, né? A gente precisa sair desse lugar de que o cinema nacional está numa determinada caixinha e que não sai disso. Isso é um olhar, uma visão tão absurda, né? Tão ruim assim. A gente tem feito coisas tão bonitas no cinema da gente. E eu acho que Malu vai fazer parte de uma história sem dúvida marcante, viu? Eu tenho muita certeza disso. Muito bom. E Pedro, em relação às expectativas, como você espera que Malu ressoe ao grande público? Não só Pedro, vocês três. Quais são as expectativas? O que está dando um friozinho na barriga? Você pode compartilhar, sim, por favor? Então, Luan, as minhas expectativas estão mudando bastante nas últimas semanas, porque eu sempre soube que eu estava fazendo, desde a primeira versão do roteiro, eu sempre soube que eu estava fazendo um filme muito emocional, né? Porque as emoções são inevitáveis com a história da minha mãe e tal, né? Mas e eu sempre soube então que seria um filme de emoção, de atingir o público numa emoção, né? Eu sempre soube que eu estava fazendo um filme em momentos alegres, em momentos tristes e que o público poderia sair emocionado. Esse era até de alguma forma um objetivo, né? É, mas quando a gente estreou em Sundance e depois nos outros festivais que eu fui, me surpreendeu o quanto isso realmente estava acontecendo, estava dando certo, né? Porque as pessoas saíam chorando do filme, abraçavam a gente, mesmo em Sundance, né? Os americanos são muito pouco de tocar as pessoas, né? Mas abraçavam a gente, e falavam: Nossa, você me fez pensar muito na minha mãe, você me fez pensar muito na minha avó, você me fez pensar muito na minha filha. Então, depois eu fui para a África do Sul mais recentemente com o filme. E, cara, quando terminou, teve um debate. A primeira pessoa que pegou o microfone falou: Olha, desculpa, eu tô com um pouco de dificuldade de falar, porque eu ainda estou tremendo com o final desse filme. E eu fiquei assim tão impactado, tô até arrepiado de lembrar disso. Fiquei tão impactado, sabe, porque você vai até a África do Sul ou interior dos Estados Unidos e as reações são assim, sabe? É muito lindo o que estava acontecendo com esse filme. Mas, amigo, quando chegou no Festival do Rio. Eu não esperava. Acho que ninguém esperava, né, gente? Ninguém esperava o que aconteceu, porque foi uma catarse coletiva. As pessoas saíam todas chorando do filme. O que eu tenho créditos finais, você só ouvia sniff, 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 as pessoas fungando, sabe? E todo mundo emocionado, molhado, banhado em lágrimas. Odeon, sabe? No final do Odeon era uma onda de gente vindo falar comigo. Obrigado por esse filme, banhado em lágrimas. Eu não quero parecer que eu tô tirando onda, não, gente. É porque realmente foi uma coisa que me impressionou muito. Eu tô rouco desde o Odeon, porque foi muita energia, sabe? Muito forte o que aconteceu ali. Então, isso tá me dando uma sensação de que vai ser bem forte o encontro desse filme com o grande público no dia 31 de outubro. Desculpa, eu falei demais. Sem problemas. Então, para Não, finalizarmos esse imagina. bate-papo maravilhoso, Tati e Átila, eu deixo vocês a missão de convidar o pessoal do Arte Cult Cinema e Companhia a assistirem Malu no cinema. Então, fiquem à vontade, pode mandar qualquer mensagem. Sim. Por favor, Tati. Alô, galera do Arte Cult. Venham assistir Malu no cinema. Eu posso prometer para vocês muita paixão e que vocês se permitam conhecer esses personagens, esses quatro personagens, de coração aberto, na sala escura, na tela grande, e entender que o cinema nacional é o cinema da hora. Isso aí, escolham suas companhias e vão ao cinema assistir Malu. Vocês não vão se arrepender.
Muito obrigado, pessoal. Desejo sucesso a vocês, ao nosso cinema nacional e a Malu, que ele ganhe o mundo e todo mundo se emocione com essa história maravilhosa. Parabéns, viu? Muito obrigado, Obrigado. querido. Grande Obrigado. abraço. Obrigada, Luan. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. Tchau.